bom dia! Está começando o programa Espaço Núcleo da Fé, um programa realizado pelo Centro de Adoração Núcleo da Fé para você. Eu quero te convidar a aproveitar ao máximo o nosso programa, a orar, cantar conosco, porque eu tenho certeza de que em algum momento Deus vai falar com você. No programa de hoje você vai conhecer um pouquinho da história do Núcleo da Fé. E daquele dia, 1988, ou seja, um quarto de século atrás, há 25 anos atrás, estamos aqui. Eu fico impressionado que Deus preservou esse mesmo local do mesmo jeito que estava. E nós, juntamente com a equipe de louvor do Núcleo da Fé, vamos adorar a Deus. E ainda nesse programa você vai ouvir uma mensagem abençoada com o pastor Ipe Batista. Ou quem sabe hoje está acontecendo exatamente com você. Você ora um milagre, quem sabe o seu milagre é um emprego, quem sabe o seu milagre é uma casa, um casamento, um carro, talvez seus milagres sejam uma cura, uma bênção espiritual, uma viagem, sei lá. E as pessoas estão rindo da sua cara e você fala, meu Deus, por que isso não acontece comigo? O Núcleo da Fé está completando 25 anos de existência e agora você vai acompanhar um pouco da nossa história e como Deus levantou essa igreja tão bonita e abençoada. O ano era 1988. O local era aqui no Parkway, próximo ao Núcleo Bandeirante, nesse exato local onde estou com os meus pés, exatamente debaixo dessa mangueira. Exatamente, acolhidos pela sua sombra, um dia de calor. Eu, minha esposa, algumas pessoas queridas, algumas que nem estão conosco mais, já foram encontrar com o Senhor, estávamos aqui, sem muita pretensão. Não reunimos para começar uma igreja, mas reunimos para orar, para cantar, para compartilhar dos sonhos do nosso coração. E aqueles, sem saber, sem a gente saber, mas aqui estava começando o Núcleo da Fé. O Centro de Adoração Núcleo da Fé. Aqui havia uma semente, aqui começa uma história de amor, muito mais do que uma igreja, uma história de amor, uma história que nós alcançamos vidas, uma história que nós choramos, derramamos lágrimas, uma história que também sofremos, porque é impossível dizer que não há sofrimento. Nós gastamos a nossa vida, nós gastamos o nosso dinheiro, nós imprimimos alguma coisa e muitas vezes a gente não foi correspondido, algumas pessoas foram embora, isso entristece nosso coração, mas acima de tudo nós aprendemos uma coisa sobre a aliança. E uma aliança com Deus, uma aliança com o povo pode gerar grandes coisas. E a nossa igreja, quando você vê o símbolo do Núcleo da Fé, é exatamente um peixe e uma aliança. A aliança representa esse compromisso, em primeiro lugar de Deus para conosco e nós para com o povo. E daquele dia, 1988, ou seja, um quarto de século atrás, há 25 anos atrás, estamos aqui. Eu fico impressionado que Deus preservou esse mesmo local do mesmo jeito que estava. Essa mesma árvore já está velhinha, mas estamos aqui, a graça de Deus foi renovada dia após dia, o amor de Deus foi renovado, e nós trabalhando, orando, buscando a face do Senhor, conseguimos continuar. Naquele dia, de uma coisa, talvez sem muita expectativa, Deus formou algo grande. Isso nos fala sobre como Deus age em nossas vidas. Eu fico encantado com as coisas de Deus. Deus normalmente pega uma coisa simples, uma coisa pequena e faz ela grande. Quem era Gideão? Ninguém. Quem era Davi? Ninguém. Mas se tornaram gigantes de Deus. Quem era um menino com 2 peixinhos e 5 pães, mas alimentou uma grande multidão? Quem que era esse lugar? Quem que era uma mangueira, uma sombra? 10 pessoas. Era um grupo de pessoas que amavam uns aos outros, é claro, e amavam o Senhor, e dali nós projetamos uma igreja e essa igreja nasceu, que hoje é o Centro de Adoração Núcleo da Fé. É verdade que nem sempre foi assim. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos número de pessoas, começamos a reunir num lugar muito simples, tipo uma lanchonete na Academia Peixoto. Cresceu, pedimos auditório do CNB, fomos para o auditório que era muito grande, cabia 170 pessoas, e para a gente era muito grande, cresceu, não cabia mais.
Depois conseguimos alugar uma loja lá no Bandeirante. Cabia 300 pessoas naquela loja. Enchemos de cadeira, 300 cadeiras. Era grande, porque nós tínhamos 150 pessoas. De repente não cabia mais 300 pessoas. E aí veio 500 pessoas. E aí alugamos uma outra loja maior ainda. Que maravilha, lá cabia 500, 600 pessoas. Enchemos com 500, 600 pessoas. E Deus falava no nosso coração: o tamanho que vocês colocarem será o tamanho do número das pessoas que eu mandarei. E sabe o que aconteceu? A igreja cresceu e Deus nos abençoou e nós conseguimos um local de uma forma sobrenatural, um lote onde é o Centro de Adoração Núcleo da Fé, um dos lugares, eu poderia dizer, um dos melhores lugares de Brasília, um lugar que todos passam, um lugar que tem um vasto estacionamento, e ali naquele lugar Deus nos permitiu de maneira milagrosa construir um templo com sacrifício das pessoas que ali estavam. Nunca recebemos nenhum centavo de outra igreja de fora, ou de qualquer ministério, de governo, de que quer que seja. O povo orou, acreditou, sofreu algumas vezes, mas edificamos aquilo para a glória de Deus. Hoje, 25 anos depois, lembrando dessa mangueira e lembrando de onde estamos, comparando o lugar onde começamos e o lugar onde Deus nos levou, só temos a agradecer a Deus. Eu acredito que Davi um dia pensou, o dia que ele estava lá no trono, lá no palácio, ele pensava: puxa vida, eu comecei lá no curral. Nós estamos aqui, é parecido com um curral este lugar. Nós estamos num lugar simples, mas Deus nos tirou daqui para nos levar para onde está o Centro de Adoração Núcleo da Fé. Estamos felizes com isso. Você que está ouvindo esse vídeo, você que foi tocado um dia, talvez através desse programa na televisão, ou através da igreja, dos cultos, dos encontros, tanta coisa que a igreja faz. Eu quero dizer que a sua história de amor começou aqui. Um dia alguém sonhou, um dia alguém orou, e Deus trouxe a palavra, a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu quero me alegrar hoje com você e dizer que a nossa história veio até aqui. E ela não termina, ela vai continuar, porque o nosso Deus é grande, é tremendo, é poderoso, e Ele tem nos dito uma coisa: eu vou fazer muito mais do que vocês esperam. E é isso que nós temos visto, é isso que nós temos escolhido. Derramamos lágrimas, derramamos oração, regamos com as nossas lágrimas e colhemos grandes frutos para a glória de Deus. Isso aconteceu no Núcleo da Fé, isso acontece na nossa vida pessoal, na sua vida pessoal, na vida de todo aquele que crê. Por isso eu quero dizer que nesse momento, se existe um sentimento no meu coração, é alegria, gratidão a Deus, porque Ele fez. Tudo foi para a glória dEle, por meio dEle, através dEle. Por isso, nós queremos agradecer ao Senhor e dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor, através da nossa vida, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos erros, o Senhor nos permitiu que chegássemos até aqui. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa sombra, obrigado por essa mangueira, obrigado pela história de amor, obrigado pela aliança que o Senhor tem conosco. É isso aí. E eu quero te convidar a participar conosco dessa grande celebração de aniversário. Hoje e amanhã, às 20 horas, o pastor Silvério Pérez estará ministrando e você é o nosso convidado especial. Eu quero te convidar a entregar o seu coração a Deus por meio de canções. Vamos adorá-lo juntamente com a equipe de louvor do Núcleo da Fé. Decidido, eu resolvi, vou
Espírito vem e transporta os nossos corações. Virás, virás, tua glória inunde este lugar, Senhor. Espírito vem e transporta os nossos corações. Virás, E agora o pastor Ibe Batista vai ministrar aos nossos corações uma palavra de Deus, porque Ele quer falar com você. Querida, a paz do Senhor, essa alegria que vem diretamente do trono de Deus possa estar inundando o seu coração, a sua casa, a sua vida, que esse dia seja iluminado não somente por esse sol que brilha, não somente pela alegria da chuva que rega a terra, mas acima de tudo pela bondade de Deus sobre a sua vida. É maravilhoso quando nós podemos permitir que a glória de Deus venha refletir sobre nós. É maravilhoso quando nós podemos andar na presença do Senhor. É maravilhoso sabermos que nós temos um Deus, que a mão dele está sobre as nossas vidas, que Ele trata, Ele cura, Ele restaura, Ele ressuscita, Ele faz grandes coisas sobre todos aqueles que nele crê. E eu quero deixar com vocês uma palavra muito importante. A palavra de Deus sempre é importante porque ela nos traz entendimento, ela gera fé em nosso coração e ela nos faz pessoas melhores. Feliz é o homem, sábio é o homem que para ouvir Deus falar. Sábio é o homem que tira princípios, valores espirituais e até natural da palavra de Deus. Muita coisa na humanidade, na ciência, algumas leis de física nitidamente foram tiradas, quase que literalmente, de texto da Bíblia. Mas nosso assunto não é sobre isso não. O que eu quero falar é sobre fé. Fé é algo mais gostoso, mais lindo, mais desafiante, né? É muito desafiante a gente andar por fé. E esse é o desafio do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E eu creio que Deus vai falar com você, porque quando Deus fala, sempre acontece algo novo. Quando Deus fala conosco, sempre há uma grandeza de Deus revelada, o nosso coração palpita, a nossa alma se alegra, a gente está desanimado, fica de pé e corre, e é maravilhoso. Eu quero ler um texto, aliás, vou ler só um versículo, e depois eu comento esse texto que está em 1 Samuel, capítulo 1, um texto lindo, ele é no Velho Testamento, mas ele aponta lá para o Novo, ele mostra a grandeza, a maravilhosa graça de Deus aqui no Velho Testamento. Está em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esquecer da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Esse texto aqui nos fala sobre um milagre exclusivamente pela graça. Por quê? Aqui está uma mulher chamada Ana. Ana quer dizer graça, cheio de graça. Ana quer dizer exatamente isso. E essa mulher, tão cheia de graça, cheia de alegria, sofreu tormentos terríveis, passou angústia na sua vida. Ela tinha um esposo, Elcana, e aquele homem tinha duas mulheres. Uma outra era uma mulher terrível, chamada Penina. E Ana era uma mulher que ela era estéril, não conseguia dar luz. Hoje, nossos dias, quando a mulher, por qualquer motivo, não consegue engravidar, ela fica triste, mas hoje existe tanta opção de tratamento, adoção, etc. e tal. Naquela época, se esperava até que um dia viria o Messias e toda mulher tinha expectativa de gerar um filho. Era a coisa mais importante na vida da mulher. Naquela época as mulheres não tinham uma profissão como hoje, não tinham uma carreira. Então a coisa mais importante é a mulher dar à luz filhos. E Ana não podia.
Embora seu marido a amasse, ela tinha uma rival, e essa rival provocava ela todos os dias. E Ana orava ao Senhor. Se você olhar, não li todo o texto por causa de tempo, mas se você olhar nos versículos anteriores, vai dizer que Ana, ano após ano, subia ao templo, e ano após ano ela era provocada, e a sua rival irritava, provocava de todas as maneiras possíveis, e Ana nada podia fazer. Veja bem que Ana não desistiu. Mas antes de eu falar sobre uma atitude linda que eu vejo na vida de Ana, eu quero primeiro pensar um pouquinho sobre a sua vida. Não sou adivinho, mas eu posso acreditar que você possivelmente esteja passando por algum momento tipo Ana. O que é o tipo Ana? Nada acontece, você ora, sua oração não é respondida. Veja bem que eu tenho quase certeza absoluta, não está claro no texto, mas se eu conheço Ana, se Ana era uma pessoa humana como eu sou, como você é, se era uma mulher justa, e ela orava todo ano no templo, buscando a Deus, fazendo tudo o que precisava, pedindo um filho, ao ponto de ser humilhada. O próprio sacerdote falou assim, essa mulher está bêbada, você está bêbada, para com essas coisas. Ele falou, bêbada? Eu estou com a minha alma em dor, porque eu queria ter um filho e não posso, você me chama de bêbada. Então, quer dizer, a mulher foi zombada pela rival, a mulher foi mal interpretada pelo sacerdote, a mulher, sei lá se foi preterida pelo seu marido, mas aquela mulher sofria dores terríveis, porque o nome dela era graça, mas ela não conseguia um milagre pela graça. E aquela mulher fez de tudo e nada aconteceu. Sabia que nós, muitas vezes, está acontecendo exatamente conosco? Talvez você que seja mulher, seu caso até seja exatamente gravidez. Quem sabe hoje Deus está fazendo algo novo aí no seu útero, nas suas vias reprodutoras e fazer um grande milagre. Glória a Deus por isso. Mas nós que somos homens, muitas vezes nós estamos orando e não conseguimos gerar. Eu já não estou falando de filhos humanos, estou falando de, sei lá, um negócio, alguma coisa, uma cura. Não acontece nada na nossa vida e nós oramos e nos tornamos amargurados, nos tornamos ressentidos, passamos a pensar pensamentos que não provêm de Deus, tipo, realmente acho que Deus não me ama. Deus ama mais a Penina, Deus ama o meu rival, a minha rival, mas Deus não me ama. Se me amasse, tinha ouvido minha oração. E aquela mulher gerava filho para o seu marido e mostrava os filhos para ela. Sabe, humilhava a vida de Ana. E Ana era uma mulher justa, uma mulher que amava o Senhor, mas ela estava naquela situação. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Ou quem sabe hoje está acontecendo exatamente com você? Você ora um milagre, quem sabe o seu milagre é um emprego, quem sabe o seu milagre é uma casa, um casamento, um carro, talvez seu milagre seja uma cura, uma bênção espiritual, uma viagem, sei lá. E as pessoas estão rindo da sua cara e você fala, meu Deus, por que isso não acontece comigo? Olha, eu quero, a bem da verdade, dizer que já aconteceu várias vezes comigo. Uma vez eu até brinquei na igreja, falei assim, olha, um dia eu vou fazer uma relação das orações não respondidas. A minha relação é grande. E hoje, quando eu vejo, eu começo a rir, falei, Deus, obrigado porque você não respondeu naquela época. Porque aquilo eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Mas muitas vezes, eu me lembro, eu era um jovem, eu era muito separado, assim, eu me separei das coisas. Eu terminei meu namoro com a namorada, que eu até gostava, porque eu quis me dedicar a Deus mesmo. E eu chegava em alguns momentos e eu via, parece que Deus abençoando outros amigos meus, mais do que a mim, em todo tipo de bênção. Eu vi Deus abençoando, trazendo a palavra profética, chamando ao ministério. E eu tinha aquele desejo de fazer as coisas corretas. Eu não via isso acontecer na minha vida. Eu falo, acho que Deus não me ama tanto quanto ama as outras pessoas. A bem da verdade, hoje eu vejo chamar Deus na minha vida, estou aqui falando com você, porque Deus me chamou. Se eu não tivesse chamado, não estaria aqui. E muitos daqueles que Deus havia chamado, hoje estão longe de Deus, sei lá, se viraram as costas para Deus, ou pelo menos estão afastados do ministério ou do chamado de Deus para as suas vidas. Então, talvez esse seja o seu momento. O seu momento é esse, você está vendo as coisas passar, parece que Deus ama mais as pessoas e nada acontece na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Penina. Penina irritava Ana e Ana foi entristecendo e aquilo começou a consumir a sua vida. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que Deus age. Eu tenho muita gente que fala, Deus age certo ou não. Escreve certo por linhas tortas. Olha, Deus não age na hora errada. O tempo de Deus nem sempre é o nosso e Deus não escreve o certo por linhas tortas. Deus escreve o certo por linhas corretas. É nós que muitas vezes interpretamos e queremos que fosse de um jeito e não é. E o que acontece? Aquela mulher, em vez de desanimar, ela resolveu agir por fé. Orou, foi no templo, pediu, nada acontecia. E ela, o que ela fez? Em vez de desistir, conforme muitos fazem,
Ela falou assim, eu vou fazer algo novo. Guarde uma coisa na sua vida. Se você ficar fazendo as mesmas coisas todos os dias ou sempre, você sempre terá os mesmos resultados. Ou seja, se você for somar 2 mais 2, vai dar 4. O ano que vem, se você somar 2 mais 2, vai dar 4. Semana que vem, mês que vem, vai dar 2 mais 4. Se você quiser um resultado que não seja 4, você tem que somar 2 mais 3, 2 mais 1, 5 mais 4, alguma coisa diferente. E você precisa fazer alguma coisa diferente. E Ana colocou no seu coração, eu vou fazer um voto diferente. Deus, eu quero fazer alguma coisa que talvez Penina não fez. Senhor, eu quero fazer um voto diante do Senhor. E aí ela fez um propósito, um voto diante do Pai. Sabia que muitas vezes nós precisamos tomar decisões em nossas vidas e falar, olha, eu vou fazer um voto. Não é que esse voto vai mudar o coração de Deus, mas o voto muda o seu coração. Quando nós fazemos um voto, eu vou fazer um voto, por exemplo, aqui, vou jejuar uma semana. Que bom. O jejum não vai mudar Deus. Deus é imutável, mas o jejum muda o seu coração. Você passa a ser mais quebrantado, você passa a ter mais sensibilidade com Deus, você passa a focar mais naquilo que você quer. E Ana fez um propósito. E ela falou, Deus, se o Senhor me desse filho tanto que eu quero dizer que eu quero esse filho, mas não vai ser para mim. Quando eu desmamar essa criança, eu vou trazer e entregar no teu tempo para que todos os dias ele te sirva na tua casa. E assim ela fez. E passado um tempo, ela gerou um filho chamado Samuel, e Samuel foi um tremendo homem de Deus, que foi o homem que significa a resposta de Deus, o favor imerecido. Ana, a graça. Samuel, o favor de Deus. Que coisa tremenda e maravilhosa. Samuel fez a diferença. Mas por quê? Ana propôs no coração dela. É muito importante que você faça propósito no seu coração. Tem muita gente que quer ver o milagre de Deus, quer ver a bênção de Deus, mas assim, não quer mudar em nada. Mude o seu coração. Tipo assim, Deus, eu vou parar de ficar pensando que eu acho, e vou procurar agora, a partir de hoje, meu propósito vai ser assim, pensar o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor pensa a respeito disso. É uma vida com Cristo centralizado. Em vez de eu saber, eu penso sobre esporte, eu penso sobre família, eu penso sobre Deus, eu penso sobre igreja, ótimo que você pensa. Mas você já parou para pensar o que Deus pensa? O que Deus pensa sobre a minha atitude com a minha família? O que Deus pensa da minha atitude com o esporte, com o meu lazer, com o dinheiro, com a igreja, enfim, com as coisas que fazem parte da minha vida? Aí você vai mudar. E é isso que aconteceu na Ana. Ana propôs alguma coisa no seu coração. Quem sabe está na hora de você propor no seu coração algo novo. Fala assim, eu quero te dar uma oportunidade para o Senhor nascer na minha vida. Eu quero dar uma oportunidade, durante esses 6 meses, eu vou permitir que a minha vida seja guiada pelo Senhor. E eu vou colher os resultados. Eu vou para a igreja hoje e vou entender que o Senhor vai estar falando comigo. Querido, quando você coloca o propósito de Cristo, de Jesus estar na frente da sua vida, muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Mas você precisa tomar a decisão. Ana foi humilhada. Ana foi rejeitada. Ana passou por sentimentos que só Deus sabe o que passou na cabeça daquela mulher. Eu não sou amada, Deus não ouve minha oração, Deus esqueceu de mim, Deus virou as costas. Talvez, porque eu não mereço, sabe? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Talvez você pense isso. E a bem da verdade, ninguém merece nada. Eu não mereço nada, você não merece nada. Por isso nós estamos falando de graça. Ana significa graça. E Ana não porque ela mereceu, mas o favor imerecido de Deus veio. Sabe o que aconteceu? Deus mandou outros filhos depois de Samuel. Samuel foi o primeiro. Deus mandou outros filhos, porque quando a bênção de Deus vem, ela não vem na medida não. Ela vem superabundante. Quando Deus começar a derramar sobre a sua vida, virá superabundante sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre o seu negócio, sobre a sua casa. Entenda-se que existe um Deus do impossível. Vou repetir. Existe um Deus do impossível. Para Ana, era impossível ela engravidar, mas o Deus do impossível ouviu a oração de Ana. Eu quero dizer para você que nesta manhã, Deus me trouxe aqui para falar com você, para dizer isso, que existe um Deus impossível. Então para de pensar essas coisas, você não merece não, mas a graça de Deus, busque o favor imerecido de Deus, se prostre diante do Senhor, permita que o sangue de Jesus te purifique, permita que Deus te justifique e deixe essa penina do lado que está te acusando, o diabo que é o acusador, para que você possa ser livre, um homem abençoado, uma mulher abençoada e você possa crescer. Saiba que Deus tem grandes coisas na sua vida, mas as grandes coisas, para que você possa entrar, alcançá-las, tem uma porta. E essa porta chama-se Jesus. Essa porta não é religião, essa porta não é uma igreja, essa porta é Jesus. Jesus falou, eu sou a porta.
Então, quando nós entramos por Ele, nós encontramos pastagem. Quando nós entramos por Ele, nós somos saciados daquilo que nós estamos almejando. E Deus tem algo tremendo e maravilhoso para a sua vida. Eu creio nisso, estou orando por isso, e Deus vai te fazer grandes coisas sobre você. Mas lembre-se, Jesus é a porta. É por Ele que tudo vai começar novo na sua vida. E as coisas velhas vão passar, tudo se fará novo. É o nosso desejo, é a palavra de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus. Acompanhe agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto à Vitória. E como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados, é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço Núcleo da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site, nucleodafé.com.br. Lá você irá encontrar ministrações, informações, poderá fazer um pedido de oração ou até mesmo assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Você é sempre bem-vindo à nossa igreja, por isso nos faça uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé você é amado. Eu quero me despedir de você, te desejando uma semana maravilhosa e um final de semana na presença de Deus. A gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais! E transporta os nossos